Denúncia real dessa avó. O noivo da minha irmã era meu amante. Quando ela descobriu, era uma manhã ensolarada em Santa Clara, a pequena cidade onde crescemos. E tudo parecia normal, até o momento em que a primeira bomba estourou. Eu, Beatriz, a enfermeira que todos conhecem, acabara de sair do meu turno, ainda de uniforme, quando encontrei Clara na cozinha da nossa casa. Seu sorriso brilhante sempre iluminou meus dias, mas algo naquela manhã estava diferente. Um nó no meu estômago crescia enquanto pensava na verdade que escondia. O que eu não sabia é que esse nó se tornaria uma corrente pesada que arrastaria nossas vidas para um turbilhão de desespero. Clara, com os olhos brilhando de empolgação, falava sobre os preparativos do casamento. Lucas, o homem que ela amava, estava prestes a se tornar oficialmente parte da nossa família. Mas enquanto ela falava, lembrei daquelas noites quentes de verão, quando Lucas e eu nos entregamos à paixão. A sensação do seu toque ainda ardia em minha memória, como uma chama que não se apaga. Era um segredo que pesava sobre mim, mas que eu jamais imaginei que um dia viesse à tona. A conversa avançava e, em um momento de fraqueza, deixei escapar uma frase sem pensar. Você sabe que Lucas foi especial para mim uma vez. O ar ficou pesado. Clara parou, os olhos arregalados de surpresa e dor. O silêncio se estendeu e o mundo ao nosso redor desapareceu. Como pude ser tão irresponsável? Minha irmã, a mais ingênua e pura entre nós, estava à beira de desabar. O rosto dela se tornou uma paleta de emoções, confusão, raiva e logo lágrimas. O que eu esperava? Uma discussão leve? Clara não conseguia falar. E eu, presa na armadilha da culpa e da vergonha, sentia um frio na espinha. No fundo, percebia que havia destruído, em apenas uma frase, o que poderia ser o maior dia da vida dela. Ao mesmo tempo, uma vontade de gritar meu amor por Lucas lutava dentro de mim. Essa conexão intensa me deixava dividida, atormentada por um passado que deveria ter permanecido guardado. Você estava com ele antes de mim? Clara finalmente conseguiu perguntar, a voz embargada e cheia de dor. Quanta mágoa em suas palavras! O peso da verdade se tornou insuportável. Era um erro, Clara, uma história de verão, uma paixão efêmera. Não sabia que você também o amava. Meu coração batia acelerado. O desespero era uma presença palpável entre nós. Enquanto a tempestade se formava, rumores começaram a circular pela cidade. O que antes era apenas um segredo entre irmãs, logo se espalhou como um incêndio. Amigos e familiares sussurravam, compartilhando olhares de reprovação. O casamento pendia na balança, e eu via a dor se aprofundar nos olhos de Clara, enquanto ela lutava para entender não apenas a traição, mas sua própria autoestima. Havia mais em Lucas do que aparentava. Um passado envolto em mistério que poderia mudar tudo. E agora, enquanto Clara se fechava em sua própria dor, eu me via perdida entre o desejo de proteger minha irmã e a força da lembrança de uma paixão que me marcara. O casamento estava se aproximando. Mas tudo poderia mudar em um instante. Havia um peso de desconfiança no ar, e eu sabia que a qualquer momento segredos ainda mais profundos poderiam vir à tona. Até onde iríamos para proteger o que ainda restava de nossos laços? Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Eu, Beatriz, sentados à mesa da cozinha, ainda sentindo o peso da verdade desvelada. Observava Clara em um silêncio profundo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e, naquele momento, um estrombo na porta de entrada fez nosso coração parar. Era a nossa mãe, Renata, que entrou quase sem conseguir respirar, com uma expressão de pânico. Clara, Beatriz, precisamos ir. A voz dela soava grave, com uma urgência que parecia vir do fundo de um pesadelo. O que poderia ser tão aterrorizante? A inquietação cresceu em mim. Clara olhou, confusa, entre a mãe e eu, como se estivesse presa em uma tempestade de emoções. Mas o que aconteceu, mãe? Clara conseguiu articular, sua voz ainda tremendo. Eu também queria saber. A armadilha da dor ainda estava ali, mas algo mais ameaçador agora. Eu não sei como explicar. É o Lucas! Renata arfou, suas palavras cortando o ar como uma faca. Meu estômago se revirou. O que mais poderia acontecer? Segredos e traições já haviam balançado nosso mundo. A polícia, eles estão procurando por ele. A frase caiu como uma bomba. O silêncio na cozinha agora era ensurdecedor. Lucas, por que ele não estava prestes a se casar? O olhar de Clara se tornou vazio e pude sentir o desespero dela atingindo novas alturas. Procura por quê? Eu quase gritei, a adrenalina pulsando nas veias. O que ele fez? Aparentemente, ele envolveu-se em algo perigoso, algo muito maior do que nós. A voz de Renata vacilou e ela encostou-se no balcão, como se o peso da notícia fosse grande demais para suportar. Uma mulher foi encontrada morta. E eles dizem que Lucas esteve com ela na noite passada. O quê? O choque me atingiu como um soco no estômago. Morta? O rosto de Clara se tornou uma máscara de horror. E eu sabia que as consequências dessa revelação seriam devastadoras. E eu ainda sentia as memórias amorosas dele pulsando na minha cabeça. O que significava isso para nós? Não havia tempo para processar tudo. Renata puxou-nos pelas mãos. Nós precisamos ir. O nome de vocês pode ser citado. Uma ligação e todo esse escândalo pode vir à tona. Seu olhar estava desesperado. A mãe protetora tentando segurar as rédeas da situação. Eu queria gritar, queria correr e me esconder. Clara hesitava, balançando entre negar tudo e buscar respostas. A imagem de Lucas, tão encantador e próximo, agora parecia manchada por um crime horrendo. O que eu realmente sabia sobre ele? Seria ele capaz de algo assim? Na pressa, deixamos a casa para trás, e nas ruas de Santa Clara, os olhares começaram a nos seguir. As sussurrações se tornaram mais audíveis. Ele namora a irmã de uma criminosa? Como isso é possível?
Eu vi Clara encolher-se, o peso do julgamento coletivo esmagando-a. O ruído da cidade agora soava como um eco distorcido. Estávamos sendo arrastadas para um redemoinho de caos. E, enquanto corríamos, percebi que minha mente começava a gerar outras perguntas, outras verdades que poderiam estar escondidas na escuridão. O que mais, Lucas? Poderia ter escondido. O que mais havia entre nós que poderia vir à tona? Uma parte de mim queria proteger Clara e outra queria entender a própria natureza de meu amor por um homem que talvez não fosse quem eu pensava. O casamento já não era nossa preocupação principal. Agora segurávamos um peso muito maior nas costas. Quando me virei para olhar para Clara, amedrontada e confusa, eu sabia que aquilo era apenas o começo de uma nova tempestade. E mais segredos poderiam estar prestes a emergir. Quando me virei para olhar Clara, com o rosto pálido e os olhos cheios de incerteza, mal tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Estávamos na rua, a noite caindo ao nosso redor e cada sombra parecia nos ameaçar. O ambiente estava pesado e a tensão na atmosfera era densa. Eu só queria entender o que estava acontecendo. A polícia estava atrás de Lucas e o medo se espalhava como fogo por minha mente. O que mais ele poderia ter escondido? De repente, um carro parou bruscamente na nossa frente, seu farol iluminando a escuridão como um holofote. Era Lucas, o que restava dele. Ele parecia desfeito, o cabelo bagunçado e os olhos arregalados, como se estivesse fugindo de um pesadelo. No entanto, ao invés de alegria ou alívio, uma sensação de terror se instalou em meu peito. Algo estava muito errado. "Beatriz! Clara!" ele gritou, mas havia uma urgência em sua voz que não combinava com a imagem de alguém que estava apenas em apuros. "Nós precisamos falar agora." Clara hesitou. Seu olhar se alternando entre mim e ele. "O que aconteceu?" A voz dela tremia. Eu também precisava saber. Meu coração batia com força, cada pulsação ressoando na minha mente. Lucas avançou, olhando para os lados como se temesse ser atacado. "Não dá tempo para explicações longas. Vocês não têm ideia do que está acontecendo." Ele se virou de forma súbita, como se ouvisse alguma coisa que eu não escutava. "Vão me ajudar, por favor. Não posso enfrentar isso sozinho." Mas antes que pudéssemos reagir, 3 policiais surgiram de uma esquina, os rostos duros, as armas em punho. "Lucas, pare onde está!" Um deles gritou, e o pânico tomou conta do momento. Lucas olhou para nós e em seus olhos eu vi uma mistura de desespero e determinação. "Fugi! Eles querem me prender por algo que eu não fiz." Abaixo de seu desespero, uma emoção mais profunda fervia. No instante em que a sirene começou a tocar ao longe, Clara deu um passo para trás. O impacto da revelação que fez comigo há pouco ainda pesando entre nós. Como ela poderia confiar nele novamente? A sensação de traição parecia arranhar a superfície de cada palavra que poderia sair da minha boca. "Espere!" gritei. Mas Lucas já havia se virado, desaparecendo na calçada. Ouvimos os gritos dos policiais ecoando, o som dos passos apressados em nosso encalço. A realidade se desenrolou em câmera lenta. Tudo ao nosso redor parecia ter se transformado em um filme de terror.
E foi então que tudo mudou. Uma mulher saiu correndo atrás dele. Não a reconheci imediatamente. Seu olhar estava cheio de raiva e dor. Era Sofia, a melhor amiga de Clara, com quem Lucas já havia sido visto. Ele é um monstro! Ela gritou, o rosto contorcido de emoção. Vocês não têm ideia do que ele fez! A confusão inegável tomou conta de nós. O que Sofia quis dizer? Como ela se envolvia em tudo isso? Clara estava paralisada, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto a revelação de que não era só uma traição, mas algo muito mais sombrio, começava a se desenhar. Ele está envolvido em coisas horríveis, Clara. Você não o conhece. Ele me mostrou quem realmente é. A voz de Sofia era um grito, uma mistura de desespero e fúria. Cada palavra trazia uma nova faceta da verdade à tona. O abalo emocional era intenso. Clara não sabia o que fazer, prender os punhos ou gritar. Eu assistia da janela do meu próprio desespero, presa entre o desejo de proteger minha irmã e a verdade crua que se desenrolava diante de nós. Como você pode dizer isso? Clara balbuciou, e não havia nenhuma confiança em suas palavras, apenas desespero. Mas a agitação em minha mente ecoava. O que era verdade? Quem era realmente Lucas? O homem que eu amei ou um criminoso disfarçado? E agora, como faríamos para sobreviver aos segredos, às revelações devastadoras que ainda poderiam vir à tona? Murmúrios começavam a surgir entre os curiosos que se aglomeravam na calçada. Vão ter problemas, muitos problemas. Eu conseguia ouvir as palavras sussurradas nas sombras. O peso da verdade estava prestes a ser revelado em sua totalidade, como um tsunami prestes a se despedaçar contra as rochas. E nós estávamos no centro de tudo, enquanto o caos se formava ao nosso redor. Uma ideia aterrorizante brotou contra meu peito. As peças do quebra-cabeça ainda não se encaixavam. Que mais este homem, que conhecíamos tão pouco, estava escondendo de nós? E se tudo o que acreditávamos até agora estivesse prestes a mudar para sempre? Enquanto o caos se instalava, com os olhares da multidão fixos em nós, tudo parecia correr em câmera lenta. Eu olhava para Clara, com seu rosto pálido, tentando processar cada palavra de Sofia. O desespero misturado à confusão era palpável, mas de repente uma nova figura apareceu na cena. Era um homem alto, de aparência pura, que se aproximou, seus olhos frios fixos em Lucas, que estava prestes a desaparecer na escuridão. O que você está fazendo aqui, Lucas? O homem vociferou, sua voz cheia de autoridade. Mas havia um tom de intimidação que gelou a atmosfera. Ele parecia um agente da lei, mas havia algo mais, uma ferocidade que não sugeria compaixão. Você sabe que não pode fugir do que fez. A tensão crescia. Agora eram dois mundos colidindo diretamente na nossa frente. Lucas hesitou, olhando para nós com uma expressão que misturava medo e desespero. Ele se virou, mas as palavras não saíram. Então, como um relâmpago cortando o céu, a verdade começou a se descortinar. Ele é um assassino! Sofia gritou, fazendo a multidão recuar com um choque em seus rostos. Ele estava comigo na noite em que a mulher foi assassinada. Ninguém acreditou em mim quando disse que ele era perigoso. Vocês não têm ideia do que está acontecendo.
A incredulidade tomou conta de mim como um soco no estômago. As palavras dela ressoavam como um eco frio e cortante. Não, Sofia, você está errada! Lucas gritou, sua voz trêmula. Eu não fiz nada. Você sabe que eu não sou assim. O desespero em seu olhar parecia genuíno, mas a nuvem de incerteza pairava. E Clara parecia encolher-se. Como um homem que parecia muito familiar emergiu do meio da aglomeração. Era o nosso pai, Ricardo. Ele estava lá, seus olhos cheios de dor e indignação. Quando ele viu Lucas, seu semblante se transformou em raiva. Lucas, o que você fez? Ele gritou, quebrando a expectativa de que tudo era apenas uma confusão momentânea. O impacto do que estava sendo revelado fez meu coração disparar. A revelação é como uma bomba prestes a explodir. Você é um criminoso. Você sempre foi uma má influência na vida da nossa família. Ricardo exclamou, e suas palavras cortaram o ar, como uma faca afiada. O choque se espalhou, e eu mal pude acreditar que por trás da máscara do homem que amei havia um lado obscuro, um lado que poderia destruir todas as nossas vidas. Clara, que assistia tudo em silêncio, finalmente falou. Então, tudo isso não era só um erro? Não sou eu quem precisa de proteção, é você. A culpa em sua voz era como veneno. As lágrimas dela inundaram seu rosto novamente, enquanto a desilusão queimava sua alma. Eu queria gritar, correr, me esconder. O que mais sabemos sobre Lucas? O que ainda está por vir? A verdade começava a se desdobrar como um quebra-cabeça, mas as peças ainda estavam faltando. E enquanto tudo se desenrolava diante de nós, eu sabia que estávamos prestes a entrar em um território que poderia mudar para sempre não apenas nosso relacionamento, mas também nossa história. O que mais Lucas escondeu? E quem era realmente? Enquanto o tumulto aumentava, o olhar de Ricardo se intensificou. Vocês não podem confiar nele. Ele não é quem vocês pensam que é. E nesse momento, todo mundo parecia eclodir em uma tempestade de acusações e verdades gritando para serem ouvidas. Nesse mar de incertezas, uma única pergunta pairava em meu coração. Até onde a confiança poderia nos levar e quão verdadeira era a face que havíamos amado? Enquanto o tumulto aumentava, o olhar de Ricardo intensificou-se. Vocês não podem confiar nele. Ele não é quem vocês pensam que é. A multidão começou a murmurar, os rostos se contorcendo em incredulidade. Eu olhei para Clara, seu rosto refletindo o desespero e a confusão. E foi nesse momento que tudo explodiu como um balão furado. Os segredos que pareciam cobertos pela poeira começando a emergir. Ele não é um monstro. Eu conheço. Lucas! Clara gritou. Mas naquela mesma hora, o tom de desespero em sua voz estava se transformando em algo mais sombrio. A realidade começava a se tornar um labirinto de incertezas. E enquanto Lucas tentava se afastar, o que aconteceu em seguida pegou a todos de surpresa. Um tiro ecoou, um som seco e cortante. O caos tomou conta. As pessoas gritaram ao mesmo tempo e corriam em todas as direções. O homem que gritou para Lucas estava no chão, uma expressão de choque estampada no rosto, enquanto uma mancha de sangue começava a se espalhar ao seu redor. O pânico tomou conta da cena. Olhos arregalados me encaravam, ainda incrédulos. O mundo parecia ter parado. Não! Clara gritou, mas eu não conseguia desviar o olhar. O que estava acontecendo? A multidão se dispersou.
E a visão do homem caído me deixou atordoada. Como poderia tudo ter se desdobrado tão rapidamente? E Lucas? Ele não havia feito nada? Ou fizera? O meu coração disparava, enquanto eu buscava respostas em meio ao caos. Enquanto isso, Sofia se aproximou de nós, a adrenalina em seu olhar. Foi ele. Ele atirou. Ela apontou para Lucas, que agora parecia paralisado, seus olhos ainda fixos no corpo no chão. Como ele poderia ser o responsável por isso? A ideia era insuportável. Ele é perigoso, Clara. Você não vê? E em um instante de claridade, outra verdade bateu forte na minha mente. O olhar de Clara se iluminou. Não de raiva, mas de uma resolução intensa. Ele me contou tudo. Lucas não é quem você pensa. Sua voz subiu entre os gritos e o barulho das sirenes. E naquele momento, um novo pressentimento correu por mim, arrepiando a pele. Não, Clara, não é o que você está pensando. A negação escapou antes que eu pudesse me controlar. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se mover e eu não conseguia acompanhar. Ele sempre teve um lado escuro, um lado que eu nunca soube. O que mais você escondeu, Lucas? Clara gritou, e as palavras dela estavam cheias de dor e acusação. Era como se um filme passasse diante dos meus olhos, revelando uma visão que eu nunca quis ver. Lucas olhou para ela, uma mistura de rendição e desespero em seu olhar. Por favor, não. Mas a multidão já estava fervilhando e enquanto corríamos para a segurança, algo mais surgiu entre nós. As sirenes soavam mais perto e eu sabia que não havia como voltar atrás. Mas antes que pudéssemos dar mais um passo, uma segunda pessoa saiu do meio da multidão. Eu a reconheci. Era Vitória, uma antiga amiga que havia se afastado, bem ao lado de um grupo de policiais. Seu olhar estava cheio de algo que não pude decifrar. Lucas, disse ela, e por um momento o tempo parou. Precisamos conversar. A tensão no ar ficou palpável, e mesmo com toda a confusão, uma nova luz acendeu uma chama de curiosidade. O que Vitória sabia? O olhar intenso que ela tinha em Lucas falava de segredos antigos, de uma conexão que eu não entendia. Vocês não fazem ideia do que está por trás de tudo isso. Lucas não é o único culpado, Vitória disse. Sua expressão séria. Pude sentir os outros membros da multidão se aproximarem, cada um com seu próprio olhar de necessidade e medo. O que você quer dizer? Clara perguntou, a incredulidade quase quebrando sua voz. Mas a resposta de Vitória estava prestes a desmoronar tudo o que pensávamos saber. Você tem que ouvir. A única razão pela qual Lucas está aqui é por causa de você. Todos nós estamos em perigo. E se você achava que conhecia Lucas, você está totalmente enganada. As palavras dela pairaram no ar como um jogo perigoso, deixando um eco vulnerável que poderia mudar tudo. A dúvida começava a se infiltrar novamente. Quem realmente era Lucas? E o que ele havia escondido? A tensão crescia. O mais estava prestes a ser revelado. E nós éramos as únicas que poderíamos enfrentá-lo. O olhar de Ricardo se intensificou. Vocês não podem confiar nele. Ele não é quem vocês pensam que é. A multidão começou a murmurar, os rostos se contorcendo em incredulidade. Eu olhei para Clara, seu rosto refletindo o desespero e a confusão.
E foi nesse momento que tudo explodiu como um balão furado. Os segredos, que pareciam cobertos pela poeira, começando a emergir. Ele não é um monstro. Eu conheço Lucas, Clara gritou. Mas naquela mesma hora, o tom de desespero em sua voz estava se transformando em algo mais sombrio. Surpresa! Um tiro ecoou. Um som seco e cortante. O caos tomou conta. As pessoas gritaram ao mesmo tempo e corriam em todas as direções. O homem que gritou para Lucas estava no chão, uma expressão de choque estampada no rosto, enquanto uma mancha de sangue começava a se espalhar ao seu redor. O pânico tomou conta da cena. Olhos arregalados me encaravam, ainda incrédulos. O mundo parecia ter parado. Não! Clara gritou, mas eu não conseguia desviar o olhar. O que estava acontecendo? A multidão se dispersou e a visão do homem caído me deixou atordoada. Como poderia tudo ter se desdobrado tão rapidamente? E Lucas, ele não havia feito nada ou fizera? O meu coração disparava enquanto eu buscava respostas em meio ao caos. Enquanto isso, Sofia se aproximou. De nós, a adrenalina em seu olhar. Foi ele! Ele atirou! Ela apontou para Lucas, que agora parecia paralisado, seus olhos ainda fixos no corpo no chão. Como ele poderia ser o responsável por isso? A ideia era insuportável. Ele é perigoso, Clara. Você não vê? E em um instante de claridade, outra verdade bateu forte na minha mente. O olhar de Clara se iluminou, não de raiva, mas de uma resolução intensa. Ele me contou tudo. Lucas não é quem você pensa. Sua voz subiu entre os gritos e o barulho das sirenes. E naquele momento, um novo pressentimento correu por mim, arrepiando a pele. Não, Clara! Não é o que você está pensando. A negação escapou antes que eu pudesse me controlar. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se mover e eu não conseguia acompanhar. Ele sempre teve um lado escuro, um lado que eu nunca soube. O que mais você escondeu, Lucas? Clara gritou, e as palavras dela estavam cheias de dor e acusação. Era como se um filme passasse diante dos meus olhos, revelando uma visão que eu nunca quis ver. Lucas olhou para ela, uma mistura de rendição e desespero em seu olhar. Por favor, não. Mas a multidão já estava fervilhando, e enquanto corríamos para a segurança, algo mais surgiu entre nós. As sirenes soavam mais perto e eu sabia que não havia como voltar atrás. Mas antes que pudéssemos dar mais um passo, uma segunda pessoa saiu do meio da multidão. Eu a reconheci. Era Vitória, uma antiga amiga que havia se afastado. Bem, ao lado de um grupo de policiais. Seu olhar estava cheio de algo que não pude decifrar. Lucas, disse ela, e por um momento o tempo parou. Precisamos conversar. A tensão no ar ficou palpável, e mesmo com toda a confusão, uma nova luz acendeu uma chama de curiosidade. O que Vitória sabia? O olhar intenso que ela tinha em Lucas falava de segredos antigos, de uma conexão que eu não entendia. Vocês não fazem ideia do que está por trás de tudo isso. Lucas não é o único culpado, Vitória disse, sua expressão séria. Pude sentir os outros membros da multidão se aproximarem, cada um com seu próprio olhar de necessidade e medo.
O que você quer dizer? Clara perguntou, a incredulidade quase quebrando sua voz. Mas a resposta de Vitória estava prestes a desmoronar tudo o que pensávamos saber. Vocês não têm certeza de quem realmente são, não é? A verdade é que Lucas não é apenas um nome nessa história. Ele está envolvido em uma rede de crimes organizada. E você, Clara, faz parte disso. A articulação das palavras foi como um soco no estômago. E o impacto se espalhou pelo ar, como se um mistério ainda maior estivesse se infiltrando nas nossas vidas. O quê? Como eu faço parte disso? Clara respondeu, a incredulidade estampada em seu rosto. O pânico crescia e o olhar de Lucas se tornou um mar de confusão. Que mais poderia ele estar escondendo? Cada palavra de Vitória soava como uma verdade cruel e reveladora, enquanto a multidão girava em um vórtice de sussurros e juízos. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais chocante. Lucas, com uma coragem inesperada, avançou. Você não sabe o que está dizendo. Clara não tem nada a ver com isso. Eu sou o único responsável. Ele tentou se defender, mas a confirmação do olhar de Vitória me fez querer desmaiar. Você está errado, Lucas. Eu sei quem você realmente é e o que fez para se proteger. A voz de Vitória parecia vibrar, como se cada sílaba fosse cheia de um peso profundo. Ela se aproximou mais. Tudo isso começou há anos, quando você se juntou a mim para fazer parte de um plano sombrio. O que você realmente esconde sob essa fachada de amor e compromisso? O chão parecia se abrir sob os nossos pés. E o silêncio, aquele silêncio ensurdecedor, tomou conta do ambiente. O que mais estava oculto? As palavras de Vitória ecoaram na minha mente como um tambor insuportável. A cobrança no ar era opressiva. Que tipo de conexão sombria eles tinham? E mais importante, o que mais ainda poderia vir à tona que mudaria tudo o que acreditávamos saber? Enquanto nos olhávamos, a verdade começava a se desfazer. E eu sabia que estávamos à beira de uma revelação que poderia devastar tudo. E se Lucas não fosse apenas um amante ou um criminoso, mas algo muito maior? Uma paz aumentava. Que tipo de jogo estávamos realmente jogando? A resposta estava nas sombras, prestes a emergir, e sequer sabíamos o que nos esperava. Enquanto o tumulto aumentava, o olhar de Ricardo se intensificou. Vocês não podem confiar nele. Ele não é quem vocês pensam que é. A multidão começou a murmurar, os rostos se contorcendo em incredulidade. Eu olhei para Clara, seu rosto refletindo o desespero e a confusão. E foi nesse momento que tudo explodiu como um balão furado. Os segredos que pareciam cobertos pela poeira começando a emergir. Ele não é um monstro, eu conheço Lucas. Clara gritou, mas naquela mesma hora o tom de desespero e sua voz estava se transformando em algo mais sombrio. A realidade começava a se tornar um labirinto de incertezas. E enquanto Lucas tentava se afastar, o que aconteceu em seguida pegou a todos de surpresa. Um tiro ecoou, um som seco e cortante. O caos tomou conta. As pessoas gritaram ao mesmo tempo e corriam em todas as direções.
O homem que gritou para Lucas estava no chão, uma expressão de choque estampada no rosto, enquanto uma mancha de sangue começava a se espalhar ao seu redor. O pânico tomou conta da cena. Olhos arregalados me encaravam. Ainda incrédulos, o mundo parecia ter parado. Não! Clara gritou, mas eu não conseguia desviar o olhar. O que estava acontecendo? A multidão se dispersou e a visão do homem caído me deixou atordoada. Como poderia tudo ter se desdobrado tão rapidamente? E Lucas? Ele não havia feito nada? Ou fizera? O meu coração disparava. Enquanto eu buscava respostas em meio ao caos, enquanto isso, Sofia se aproximou de nós, a adrenalina em seu olhar. Foi ele atirou! Ela apontou para Lucas, que agora parecia paralisado, seus olhos ainda fixos no corpo no chão. Como ele poderia ser o responsável por isso? A ideia era insuportável. Ele é perigoso, Clara. Você não vê? E em um instante de claridade, outra verdade bateu forte na minha mente. O olhar de Clara se iluminou. Não de raiva, mas de uma resolução intensa. Ele me contou tudo. Lucas não é quem você pensa. Sua voz subiu entre os gritos e o barulho das sirenes. E naquele momento, um novo pressentimento correu por mim, arrepiando a pele. Não, Clara, não é o que você está pensando. A negação escapou. Antes que eu pudesse me controlar, as peças do quebra-cabeça estavam começando a se mover e eu não conseguia acompanhar. Ele sempre teve um lado escuro, um lado que eu nunca soube. O que mais você escondeu, Lucas? Clara gritou, e as palavras dela estavam cheias de dor e acusação. Era como se um filme passasse diante dos meus olhos, revelando uma visão que eu nunca quis ver. Lucas olhou para ela, uma mistura de rendição e desespero em seu olhar. Por favor, não. Mas a multidão já estava fervilhando. E enquanto corríamos para a segurança, algo mais surgiu entre nós. As sirenes soavam mais perto, e eu sabia que não havia como voltar atrás. Mas antes que pudéssemos dar mais um passo, uma segunda pessoa saiu do meio da multidão. Eu a reconheci. Era Vitória, uma antiga amiga que havia se afastado, bem ao lado de um grupo de policiais. Seu olhar estava cheio de algo que não pude decifrar. Lucas, disse ela, e por um momento o tempo parou. Precisamos conversar. A tensão no ar ficou palpável, e mesmo com toda a confusão, uma nova luz acendeu uma chama de curiosidade. O que Vitória sabia? O olhar intenso que ela tinha em Lucas falava de segredos antigos, de uma conexão que eu não entendia. Vocês não fazem ideia do que está por trás de tudo isso. Lucas não é o único culpado, Vitória disse, sua expressão séria. Pude sentir os outros membros da multidão se aproximarem, cada um com seu próprio olhar de necessidade e medo. O que você quer? Dizer, Clara perguntou, a incredulidade quase quebrando sua voz. Mas a resposta de Vitória estava prestes a desmoronar tudo o que pensávamos saber. Vocês não têm certeza de quem realmente são, não é? A verdade é que Lucas não é apenas um nome nessa história. Ele está envolvido em uma rede de crimes organizada. E você, Clara, faz parte disso. A articulação das palavras foi como um soco no estômago, e o impacto se espalhou pelo ar, como se um mistério ainda maior estivesse se infiltrando nas nossas vidas. O quê?
Como eu faço parte disso? Clara respondeu, a incredulidade estampada em seu rosto. O pânico crescia, e o olhar de Lucas se tornou um mar de confusão. Que mais poderia ele estar escondendo? Cada palavra de Vitória soava como uma verdade cruel e reveladora. Enquanto a multidão girava em um vórtice de sussurros e juízos. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais chocante. Lucas, com uma coragem inesperada, avançou. Você não sabe o que está dizendo. Clara não tem nada a ver com isso. Eu sou o único responsável. Ele tentou se defender, mas a confirmação do olhar de Vitória me fez querer desmaiar. Você está errado, Lucas. Eu sei quem você realmente é e o que fez para se proteger. A voz de Vitória parecia vibrar, como se cada sílaba fosse cheia de um peso profundo. Ela se aproximou mais. Tudo isso começou há anos, quando você se juntou a mim para fazer parte de um plano sombrio. O que você realmente esconde sob essa fachada de amor e compromisso? Um plano sombrio? Eu murmurei, sem entender. As palavras pairavam no ar e o chão parecia se abrir sob os nossos pés. O silêncio era profundo e a multidão aguardava, tão apreensiva quanto nós. Então, uma sombra cortou a cena. Um homem que não tínhamos notado antes emergiu rapidamente. Ele estava vestido de preto, o rosto encoberto por um capuz. Com um movimento rápido, ele atirou uma bomba de fumaça entre nós, e o ar foi preenchido com uma nuvem espessa. O caos se instaurou novamente. As pessoas gritavam e corriam, enquanto tentavam evitar o pânico. Mas no meio do tumulto, o homem se virou para Lucas e sussurrou algo que não conseguia ouvir. Mas foi o suficiente para que Lucas ficasse paralisado. Depois, ele estendeu a mão, mostrando um pequeno objeto prateado, um colar. Só você pode resolver isso, Lucas. O tempo está se esgotando. O olhar de Lucas se transformou. Medo, culpa e desespero se mesclaram. Você não deveria estar aqui, ele gritou. Mas a fumaça logo nos envolveu e os sons começaram a se distorcer. Eu olhei para Clara. Seus olhos estavam arregalados. O que é esse colar? O que está acontecendo, Beatriz? Seu tom estava cheio de pânico. Não sei, mas parece que Lucas não é a única peça deste quebra-cabeça. E no meio disso tudo, com a cena se desenrolando em um pesadelo surreal, percebi que cada um de nós estava prestes a enfrentar a verdade e que nenhum de nós sairia ileso desse mistério. No instante em que a fumaça começou a se dissipar, uma nova figura apareceu. Era uma mulher que eu nunca tinha visto antes, mas sua presença exalava uma aura familiar. Lucas, é hora de decidir de que lado você realmente está. E enquanto tudo se desenrolava, a dúvida e a tensão mudaram a narrativa. Eu sabia que a revelação final estava prestes a acontecer e que todos nós estávamos prestes a descobrir que as coisas não eram como pareciam. A luz se apagou e a escuridão tomou conta. O que mais havia lá fora e até onde estávamos dispostos a ir para descobrir. No instante em que a fumaça começou a se dissipar, tudo parecia se dividir entre a confusão e uma tensa expectativa. A multidão, ainda atordoada, olhava fixamente para Lucas e Vitória, enquanto Clara e eu, paralisadas, tentávamos
processar o que estava acontecendo. Então, a mulher que havia aparecido com um olhar intenso e decidido se aproximou, e suas palavras cortaram o ar como uma faca. Lucas, é hora de decidir de que lado você realmente está. Ecoou sua voz firme, reverberando em todos nós. Eu senti um calafrio subir pela espinha. O que ela sabia? O que Lucas tinha escondido? A tensão era palpável, e o silêncio também. Mas os gritos e o pânico ao redor nos envolviam como uma tempestade. Ao esgueirar-se entre o inchaço da multidão, algo inesperado aconteceu. De repente, uma figura surgiu à nossa frente. Um homem robusto, com um olhar ameaçador. Ele empunhava uma arma, e eu pensei que o mundo havia parado. O pânico tomou conta e eu senti meu coração acelerar. Um tambor ensurdecedor dentro do meu peito. Lucas, você não tem para onde ir. Ele gritou, e vi os olhos de Lucas se arregalarem. O desespero dançava em seu rosto. Ele estava sendo encurralado, mas o que mais me chocou foi o que aconteceu em seguida. A mulher da fumaça, que eu só começava a conhecer, pegou o colar prateado das mãos de Lucas e declarou: "Você não pode escapar do que você realmente é." As palavras dela estavam carregadas de raiva e revelação. Antes que eu pudesse compreender completamente, um brilho azul intenso emanou do colar. Foi como se a própria essência de Lucas estivesse sendo desvendada naquela luz. Clara e eu nos entreolhamos, nossos olhos arregalados. "Está tudo errado, Lucas. Você era um amigo", Vitória gritou, e sua voz parecia um grito de desespero. A multidão, que a princípio estava em turbilhão, agora se tornava um espectador cauteloso de um drama que se desenrolava diante de nós. E então, como um relâmpago, a verdade foi revelada. A luz do colar começou a girar, se transformando em visões, imagens flutuantes de momentos que nem eu mesma poderia imaginar. Vimos Lucas, não apenas como noivo de Clara, mas como membro de uma organização criminosa desde o início. Meu estômago se revirou. O que aconteceu a seguir foi ainda mais impactante. O homem armado avançou, apontando a arma para Victoria, gritando com uma convicção que gelou meu sangue. "Você não devia estar aqui. Você sabe demais e vai pagar por isso." O som do disparo que seguiu ecoou como um trovão. Eu não consegui ver o que realmente aconteceu. A cena se transformou em um caos absoluto. O grito de Clara misturou-se ao estampido, e o mundo ao nosso redor parecia ter se jogado em um abismo. A fumaça envolvia tudo, e pessoas corriam para todos os lados. Mas eu estava paralisada, aterrorizada com o que poderia ter acontecido. Talvez tudo que eu achava que sabia sobre Lucas fosse uma mentira arrastada por uma rede de enganos. E então, em meio a toda aquela desordem, um grito familiar cortou o ar, perturbando o tumulto. Era minha mãe, Renata. "Beatriz, Clara, vocês precisam vir agora." O desespero em sua voz era contagiante. A urgência estava estampada em seu rosto. O que estava acontecendo? O homem com a arma, as luzes do colar. Verdade se desenrolando. Tudo parecia um pesadelo que não tinha fim. Em um segundo, eu sabia que Lucas não era quem eu pensava. Mas ainda havia algo lá. O que mais ele tinha escondido? E com a confusão crescendo, a última pergunta ardia em minha mente.
Até onde iríamos para desvendar essa trama perturbadora que nos envolvia a todos? A fumaça começou a se dissipar. Enquanto os rostos gélidos ao meu redor olhavam fixamente, uma verdade gritante saltou à luz, tudo mudando em uma fração de segundo. O que seria o próximo passo? E quem realmente era Lucas? O nível de tensão que pairava no ar era quase insuportável. A multidão, ainda atordoada, olhava para Lucas e Vitória, sem entender o que estava acontecendo. Clara estava parada, com o rosto pálido, enquanto meu coração batia descontrolado, tentando processar a avalanche de revelações. O que realmente significava aquele colar prateado? Que tipo de segredos Lucas escondia? Então, antes que pudéssemos reagir, olhei para o homem com a arma, que ainda mantinha a mira firme em Lucas. Uma onda de horror tomou conta de mim, quando percebi que ele estava se preparando para puxar o gatilho novamente. O tempo parecia ter parado. "Não!" gritei, tentando me mover. Mas as palavras estavam presas na garganta. "Lucas, corre!" Clara gritou, e a fração de segundos se arrastou. Foi quando, com um movimento rápido, a mulher de preto, que havia aparecido do nada, se lançou na direção do homem armado. A cena se desenrolou como um gogo da vida real. O estrondo do tiro cortou o ar e eu congelei ao ver sangue respingando. Mas não era Lucas, era a mulher. Ela caiu ao chão e tudo parou. O golpe da realidade me atingiu em cheio. O que estava acontecendo? O homem gritou, confuso com uma súbita mudança de cenário. Enquanto isso, a mulher estirou a mão, seu olhar cheio de dor fixo em Lucas. "Eu fiz isso por você. Não me deixe." Um choque imenso percorreu meu corpo. Era como se os fundamentos do mundo que conhecíamos estivesse desmoronando em um instante. Ninguém se mexia. Clara estava com as mãos cobrindo a boca, seu olhar em choque. "Você a matou!" Lucas gritou, a raiva e a dor em sua voz cortando fundo. Ele avançou, mas a multidão começou a se dispersar, cada um procurando por uma saída, fazendo a cena parecer um filme de terror em tempo real. "Meu Deus!" clamei, sem saber para onde me virar. O caos tomou conta e as sirenes das viaturas já estavam gritando ao fundo, cada vez mais perto. Eu olhei para Clara, que já estava em lágrimas. "O que faremos?" Antes que ela pudesse responder, uma nova revelação tomou conta. A mulher no chão, com os olhos enfraquecendo, conseguiu sussurrar. Ela é sua mãe, Lucas. Não posso deixar que descubram." As palavras dela atingiram como um choque elétrico. O corpo de Lucas imediatamente parou. Meu coração pulou uma batida. A mulher que havia se sacrificado era a mãe dele? A confusão se transformou em um turbilhão na minha mente. "O que você quer dizer? Como isso era possível?" "Não!" Lucas gritou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. O desespero inundava seu corpo e cada palavra soava como um grito de socorro. "Você não pode estar falando sério! Não pode ser verdade!" E naquela fração de segundo, toda a história começou a desmoronar. O que pensávamos que sabíamos estava se desfazendo. Clara olhou para mim, seu olhar cheio de dúvidas e medos.
As pessoas ao nosso redor começaram a murmurar, e os olhares se tornaram julgamentos. Inacreditável! Como isso é possível? Um escândalo! As sirenes estavam mais próximas agora, e mesmo que quisesse correr, meus pés estavam colados ao chão. Lucas olhou para a mulher, sua mãe, com uma mistura de amor e decepção. Uma verdade que jamais poderíamos imaginar estava surgindo. Então, antes que a situação pudesse se acalmar, o homem, ainda armado, gritou: "Vocês não vão escapar! Todos vocês têm que pagar pela traição!" E com essas palavras ele disparou para o alto, um sinal de total desespero e confusão que eclodiu ao nosso redor. "O que está acontecendo?" O grito pareceu ecoar por toda a cidade. Tudo parecia girar. Clara puxou minha mão, seus olhos me implorando: "Vamos!" Mas enquanto tentávamos nos mover, Lucas ficou paralisado. A revelação do que realmente estava acontecendo começou a entrar em colapso em nossa frente. "Lucas!" eu gritei, impotente, enquanto as luzes das viaturas se aproximavam. "Você precisa vir conosco!" Mas ele apenas se virou para a mulher no chão. "Mãe, por quê? Por que você nunca me falou que era você? O que mais você escondeu?" E à medida que a verdade pairava sobre nós, o desespero e a confusão tomavam conta de tudo. Então, o que mais poderia surgir dessa história? O que mais nos aguardava enquanto a escuridão se aproximava rapidamente? E mais importante, até onde iríamos para entender essa teia de mentiras e segredos? Lucas estava paralisado diante da cena que se desenrolava diante dele. A mulher caída tinha sido sua mãe, e todas as verdades escondidas finalmente começaram a emergir. O colar brilhava entre seus dedos, como um símbolo de toda a dor e perda. "Mãe, não!" Ele caiu de joelhos, sentimentos de culpa e desespero transbordando. Enquanto isso, Clara e eu tentávamos processar o que havia acontecido. O homem armado hesitou, a fúria em seu olhar se transformando em confusão. As sirenes estavam mais próximas, e o vento frio trazia consigo um cheiro de fumaça icônico. O caos estava se instalando, mas de alguma forma havia um silêncio profundo entre os gritos da multidão. "Lucas, você tem que agir!" eu gritei, minhas mãos tremendo. Ele precisava se levantar, precisava fazer algo. Mas as lágrimas escorriam pelo seu rosto, ocultando o homem forte que uma vez pensei conhecer. Ele havia sido pego em uma rede muito maior do que delimitamos para nós mesmos. "Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo continuar." Ele murmurou, a voz quebrada. Clara se lançou na direção dele, segurando seus braços. "Você precisa lutar, Lucas. Não vamos deixar que eles ganhem." Seu olhar estava fervendo. Essa era a irmã que sempre conhecemos, sempre resiliente. Neste momento crucial, a mulher no chão olhou para Lucas, sua voz quase inaudível. "Você ainda pode escolher, meu filho. Não deixe que seus erros te definam." O olhar dela era cheio de amor misturado com dor, e por um momento parecia que todos na multidão tinham silenciado, ouvindo aquelas palavras que cortavam o ar como uma faca. O homem armado, agora claramente em dúvida, olhou ao seu redor, percebendo que a situação estava além de seu controle. Ele hesitou. E isso foi o suficiente para que a adrenalina tomasse conta de Lucas. Ele se levantou, com a determinação crescendo dentro dele. "Eu vou lutar por você, mãe, e vou fazer o que é certo." Clara respirou fundo,
E eu senti nosso vínculo se fortalecer naquele momento. Estamos com você, Lucas. Não importa o que aconteça. Eu busquei coragem em seu olhar. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, Lucas olhou novamente para o homem. Você quer me derrubar? Venha! Não vou deixar que a história se repita. Ele estava em pé, a determinação nítida em seu olhar. O homem recuou lentamente, o medo substituindo a raiva. Cale a boca. Você acha que isso acaba aqui? O homem começou a perder o controle. Mas antes que ele pudesse se mover, 2 policiais surgiram do nada, armas em punho. Desista agora. Coloque sua arma no chão. A autoridade em suas vozes fez a multidão silenciar ainda mais. Um momento etéreo se seguiu. Parecia que tudo estava prestes a se desenrolar. O homem olhou para os policiais e, em um impulso de desespero, levantou a arma novamente. Mas Lucas se lançou à frente, decidindo ser a força do bem. Não, não o faça. Um disparo ecoou, mas não foi de uma das armas do homem. Clara tinha se movido em um ímpeto de proteção e puxou Lucas para o lado, a bala alcançando o chão perto deles. O caos retomou sua alegria macabra e o homem foi imobilizado pelos policiais. Uma onda de alívio envolveu a cena, mas ainda tínhamos um longo caminho pela frente. Quando o tumulto começou a se acalmar, eu segurei Clara e Lucas, nossos olhares entrelaçados. Estamos juntos nisso, eu disse, a voz firme, mas cheia de emoção. E assim, os 3 nos viramos para o que ainda estava por vir. A luz da manhã começava a surgir, e as sombras da noite estavam se dissipando. Mas sabíamos que havia uma nova jornada pela frente. Todos os segredos, todas as verdades ainda estavam à espera de serem desvendados. E nós 3, unidos, seríamos os guardiões dessas histórias. No final das contas, esta não era apenas uma luta por uma vida normal, mas uma busca por redenção. O que mais o futuro nos reservaria? O que ainda estava escondido nas sombras? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.